Flamengo ainda interessado em zagueiro do Internacional de Porto Alegre? Matéria desvenda segredos sobre a recuperação de Pedro. Gerson fala sobre a renovação contratual com o Flamengo, mesmo já tendo um contrato até 2027. Mengão entra em campo hoje contra a equipe do Central Córdoba, podendo fixar como líder da sua chave e também da competição. Temos muita coisa para conversar sobre o Mengão queridão nesse vídeo que começa agora, nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para a gente alcançar mais torcedores e torcedoras rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil. E não esquece de se inscrever. Sua inscrição é fundamental para que a gente consiga continuar realizando o nosso trabalho aqui. Temos uma meta hoje, meta diferente. Meta de 6 mil likes nesse vídeo aqui, para eu entender que você curte o nosso canal e que você curte as informações que a gente traz aqui. Agora faz o seguinte... Bora para as informações do Mengão queridão, logo depois da vinhetinha. Produça, roda a vinheta. Antes de mais nada, aquele recadinho rápido que a gente sempre manda da Mais Ágil. Se você está precisando de dinheiro, a Mais Ágil pode ser a solução dos seus problemas. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue rapidamente aquela grana do FGTS que é sua mesma e que está lá parada, para você investir, pagar suas dívidas, usar da maneira que você acha melhor. E olha só, se você entrar em contato com a Mais Ágil ainda hoje, pelo telefone 55992129983 ou no link que está na descrição e no comentário fixado e dizer que você está procurando a Mais Ágil por conta do canal do Fabrício Lopes, o Resenha Rubro Negra, você ainda irá concorrer a um manto sagrado oficial no sorteio que a Mais Ágil fará para todos vocês que são aqui do nosso canal. Então você pode resolver o seu problema financeiro e ainda ganhar um manto sagrado. É mole o que é mais. Não fica aí passando apertadeira, não fica aí passando por problemas financeiros. Acione a Mais Ágil que eles vão te ajudar rapidamente. A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Nação, hoje tem jogo do Mengão, queridão, às 21h30. Flamengo e Central Córdoba jogam pela segunda rodada da Libertadores América no grupo do Mengão, queridão. O Flamengo, que já é líder do seu grupo, pode consolidar ainda mais a sua liderança. Não só no grupo, como também na competição. Sempre digo que classificar em primeiro é importante para o Flamengo poder, na fase de mata-mata, poder decidir seus jogos em casa. Mas ainda estamos muito no começo do certame. O técnico Felipe Luiz deve poupar algumas peças para o jogo de logo mais. No canal central do Fla, eu coloquei hoje cedinho um recorte de como eu acho que o Felipe Luiz pode montar a equipe rubro-negra. Aliás, não é só uma maneira que o Felipe Luiz tem para poder montar o Flamengo. Com boas peças no banco de reservas, o Felipe Luiz pode montar o Flamengo da maneira que ele quiser. Ele pode poupar os dois zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, que estão com desgaste muscular, que estão com cansaço, sem lesões, apenas com muito cansaço. Ele pode poupar o Ayrton Lucas, ele pode poupar até o goleiro Rossi, se ele quiser. Mas o Felipe deve ser um pouco mais precavido. Se poupar jogadores, deve ser no número ali de 4 a 5 no máximo. Ainda assim, levar todos os grandes titulares para o banco de reservas para poder acioná-los em algum momento na partida. Mas como eu falei, a dupla de zaga do Flamengo vem causando certa preocupação ao treinador por conta da quantidade de vezes que eles estão jogando sem ter ninguém para poder revezar com eles ali, que o Felipe Luiz confie de imediato. Felipe Luiz gosta muito do futebol do João Vitor, gosta muito do futebol do Cleiton, mas parece não entender que eles estão preparados para iniciar uma grande partida como titular, uma vez que vem repetindo exaustivamente Léo Pereira e Léo Ortiz na titularidade rubro-negra. Um jogador que o Felipe Luiz confia muito, mas que ainda não está à disposição dele, é o Danilo.
que vem realizando atividades em separado para poder ser utilizado a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Danilo, aos 33 anos, vem convivendo com lesões neste ano de 2025, e outro dia eu até falei que há muito tempo eu não via um jogador regredir num tratamento, como foi o caso de Neymar. Mas o Danilo foi quase isso, quase uma regressão. Já pronto para retornar, o Danilo se queixou de incômodos e precisou ficar mais tempo fazendo a sua recuperação, o que fez com que o treinador rubro-negro não pudesse utilizá-lo e tivesse que repetir a formação Léo Ortiz e Léo Pereira por mais vezes. Vamos esperar até o último momento hoje, até 1 hora da partida, para conhecer verdadeiramente a equipe que Felipe Luiz colocará em campo, mas com a prioridade dada ao Campeonato Brasileiro e com o curto espaço de tempo entre os jogos, Felipe deve poupar jogadores como Alexandro, Arrascaeta, entre outros. Para você, qual seria a escalação ideal do Flamengo para entrar em campo hoje, já tendo o Grêmio como adversário no final de semana lá em Porto Alegre? Coloca aqui nos comentários para eu entender como você montaria a equipe do Flamengo hoje contra o Central Córdoba. E o técnico Jorge Jesus pode estar retornando. Mas calma aí, calma. Não é retornando ao Flamengo não, porque o Filipinho tá bem e deve ficar bem por muito mais tempo no Mengão Queridão. Eu, por exemplo, quero o Felipe Luiz por muito tempo, 4, 5, 6 anos no Mengão Queridão, tá? Mas o Jorge Jesus pode estar retornando ao futebol brasileiro, sim. A CBF já estava preparadinha para fazer o pagamento da multa rescisória do Jorge Jesus e tirá-lo do Al Hilal para a seleção brasileira, que para mim é uma coisa super válida. Sempre foi o sonho do Jorge Jesus treinar a seleção brasileira, ele sempre falou isso e agora ele pode acabar conseguindo realizar esse sonho. Só que tem um detalhe, ontem, com a queda por 3-0 do Real Madrid frente ao Arsenal, o Real Madrid pode começar a viver uma crise que há muito tempo eles não viviam. Sem muitas chances de ganhar o Campeonato Espanhol, a La Liga, e com um 3-0 no lombo, que para mim é irreversível, até para os merengues que costumam ter pactos na Champions League, o Real Madrid pode demitir Carlo Ancelotti ao fim dessa temporada. Com isso, a CBF está especulando se deveria pagar a multa rescisória e já ter o Jorge Jesus agora. O Mister queria jogar o Super Mundial de Clubes pelo Al Hilal, mas a CBF não quer que ele faça isso. Ou se a CBF aguarda mais um pouquinho para o Real Madrid ser eliminado da Champions e aí tentar a contratação do Carlo Ancelotti. Para você, torcedor rubro-negro, eu nem acredito que eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou. Para você, torcedor rubro-negro, se você tivesse que escolher para o seu clube, para o Mengão Queridão, um treinador, você escolheria Carlo Ancelotti ou escolheria Jorge Jesus? Eu sei, é uma matéria sobre a seleção brasileira que a gente não curte muito, mas eu não poderia deixar de falar do Jorge Jesus, porque sempre foi o sonho da vida dele dirigir a seleção brasileira e ele me deu tantas alegrias, ele me fez tão feliz no período que ele teve no Flamengo que eu não posso me furtar de torcer por ele. Torço para que Jorge Jesus realize o seu sonho de comandar a seleção canarinho. Coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Pessoal, eu li hoje pela manhã uma matéria no GE que eu achei sensacional. Recomendo que todos vocês leiam, tá? Sobre o retorno do Pedro, que pode acontecer hoje. A matéria diz que, apesar do Felipe Luiz só bater o martelo para relacionar o Pedro hoje na reapresentação do elenco, internamente nos corredores do Ninho do Urubu, o retorno do Pedro entre os relacionados já é dado como certo. Mas não é nem isso que a matéria traz de tão interessante que eu achei. A matéria comparou a lesão do Pedro, sofrida no Fluminense em 2018, com a lesão do Pedro sofrido agora no Flamengo. Pasmem, pessoal. Foram exatos 6 meses e 27 dias desde a lesão do Pedro no Fluminense em 2018 até sua volta aos gramados. O mesmo tempo do Pedro agora no Flamengo. 6 meses e 27 dias. A diferença entre as duas situações é que o Pedro no Fluminense demorou mais para fazer a cirurgia, porque teve uma lesão no menisco também.
e aí o joelho inchou muito. E para fazer os exames e a cirurgia, tem que esperar o joelho desinchar. No Flamengo não houve esse problema no menisco e, portanto, o joelho não inchou. Sem o menisco para prejudicar, o Pedro pôde fazer a cirurgia mais rápido e trabalhar na fisioterapia mais cedo. Ou seja, na verdade, o Pedro trabalhou mais no seu retorno desta vez do que na época do Fluminense. O médico que o operou no Fluminense é o mesmo médico que o operou agora. Ou seja, é um médico que conhece muito sobre o Pedro. E por isso, a certeza que o Flamengo tem de que o Pedro pode voltar hoje. Na verdade, pessoal, o Flamengo nem discute a questão clínica mais. O Pedro já foi liberado há muito tempo pelo departamento médico, há 2 semanas pelo menos. É uma questão de segurança do atleta e do Felipe Luiz. Segurança como? Segurança de realizar todos os movimentos, segurança de tentar o drible, de ir para cima, de ser confrontado, do choque corpo a corpo. E tudo isso o Pedro vem fazendo com desenvoltura nos treinos. E por isso ele passa a ser, de novo, a nossa referência no ataque rubro-negro, claro, se ele realmente for relacionado para o jogo de hoje. Mas a programação do Flamengo não mudou. O primeiro jogo da estreia do Pedro, seja ele hoje, seja domingo, seja qualquer dia que o Felipe Luiz quiser que ele esteja em campo, deve ser de apenas 15 minutos. Mas 15 minutos para um cara da categoria do Pedro é tempo suficiente para ajudar o Mengão queridão a ganhar títulos ou, na fase que nós estamos, levar para casa os 3 pontos. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos até ontem, antes da hora que eu fui dormir. Agora já deve ter passado dos 48 mil. Devemos ter casa cheia para o retorno do Pedro hoje diante do Central Córdoba. E é importantíssimo nós fazermos o nosso dever de casa, independente da escalação que o Felipe Luiz colocar, para a gente ficar relativamente tranquilo. Porque esse grupo do Flamengo é um dos melhores grupos que o Flamengo poderia pegar. Não fosse pela viagem longe pra caraca, para Venezuela e para o morro que nós vamos subir em Quito, no Equador, seria mamão com açúcar. Mas, ainda assim, é um grupo que nos permite tanto sermos primeiros colocados no grupo, como também sermos primeiros colocados na competição. Recomendo a leitura da matéria, que foi muito bem escrita, muito bem feita, no portal GE. E a FIFA enviou um comunicado à imprensa falando sobre uma mega novidade que vai acontecer no Super Mundial de Clubes. Após as mudanças nas regras do jogo aprovadas pela International Football Association Board, em 1º de março de 2025, o Mundial de Clubes implementará normas para reduzir a perda de tempo por parte dos goleiros. Além disso, os árbitros usarão câmeras corporais em caráter experimental após testes autorizados pelo IFAB. É uma grande oportunidade para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens de um ângulo nunca visto antes, explicou Colina, ressaltando que se trata de um teste. Também serve para o treinamento dos árbitros, pois pode ver o que o árbitro vê. É importante nas análises do jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para transmissões e aperfeiçoamento técnico. Então, no Super Mundial de Clubes da FIFA, poderemos ver do ângulo do árbitro e entender como ele marcou, acertadamente ou erroneamente, determinada jogada. O que vocês acham dessa novidade da FIFA, de colocar o torcedor dentro do gramado? Aqui no Brasil, certa vez, um árbitro entrou com o áudio aberto, com o microfone embutido, e as câmeras de TV puderam pegar todas as conversas que aconteciam dentro de campo. Isso foi lá pela década de 80. E, se não me falha a memória, foi até o José Roberto Wright quem esteve em campo com o microfone aberto para captação de áudio. Mas agora é diferente. Agora a gente vai ver o lance através do árbitro. Quem não sabe quem é Pierluigi Collina, os mais antigos vão se lembrar dele, porque ele foi um baita árbitro que tinha um problema de saúde que impedia o crescimento do cabelo dele. A maioria dos árbitros brasileiros que são carecas, como o Vin Diesel, por exemplo, se espelham nele, que sempre foi referência na arbitragem mundial. O que vocês acham dessa inovação da FIFA no Super Mundial de Clubes?
Pessoal, como eu falei no início aqui do vídeo, há uma preocupação com a nossa dupla de zaga, há uma preocupação de uma maneira geral com o sistema defensivo do Flamengo, principalmente no que tange seus zagueiros. Como eu falei já no vídeo, Léo Ortiz e Léo Pereira vêm sendo utilizados sistematicamente jogo após jogo, sem terem a chance de se revezarem com outros jogadores. O Danilo, lesionado, não vem dando essa opção a Felipe Luiz também. Por isso, o Flamengo no início do ano viu em Vitão a oportunidade de ter no Flamengo um zagueiro a mais para poder aproveitar para revezar com os dois Léos. Vitão, zagueiro do Internacional, chegou a abrir negociações com o Flamengo, mas o Flamengo, que fez propostas até mesmo envolvendo o Thiago Maia, naquela época o Internacional de Porto Alegre, não conseguiu ter sucesso na negociação em janeiro, mas como eu disse para vocês lá atrás, eu repito agora, Vitão não deixou de ser o alvo do Flamengo para reforçar a defesa do Mengão Queridão para a janela que se abre pouco antes do Mundial de Clubes começar. O Flamengo ainda pode tentar uma nova investida no atleta, ainda na abertura da próxima janela de transferências, que não é do meio do ano. É uma janela petitinha que abre antes do Super Mundial de Clubes. A ideia do Flamengo é ter Vitão já para o Super Mundial de Clubes. Mas vai depender daquilo que conseguir negociar com o Internacional de Porto Alegre. Vale lembrar que o Inter até hoje não pagou um centavo sequer ao Flamengo pela venda do Thiago Maia. E o Flamengo pode ter nessa saída do Vitão do Inter a oportunidade de equacionar os valores devidos pelo Clube Gaúcho. O grande problema é que o Inter pede um volume voluptuoso de dinheiro pelo Vitão, supervalorizando um atleta que realmente é um bom jogador, mas não é um jogador para 15 milhões de euros. Ou vocês acham que é? Coloca aqui nos comentários. O Flamengo deveria mesmo ir atrás do Vitão, porque precisando de zagueiro, a gente tá. Felipe Luiz ainda não confia, nem no Cleiton, nem no João Vitor, para se revezarem com os Léos. Vocês têm outros zagueiros em mente que poderiam ser mais úteis ao Flamengo do que o Vitão? Coloque aqui nos comentários. A opinião de vocês é a que mais importa aqui no canal. Eu agradeço muito pela participação de todos. Peço para que se inscrevam. Vocês não pagam absolutamente nada para se inscreverem no nosso canal. Muito pelo contrário. Vocês impulsionam o nosso trabalho e fazem com que a gente retorne dia após dia com muito amor no coração para trazer as principais notícias do Mengão Queridão para vocês. Tamo juntos. Obrigado por tudo. Tenham uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.